Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Nova Podcast. Eu sou Paulo Martins, founder e CEO aqui da Nova, e hoje nós estamos recebendo um membro muito antigo aqui da Nova, um membro querido, Dr. Márcio Aller, né? Médico cirurgião, um cara que já tem uma larga trajetória no mercado financeiro e vai bater esse papo hoje com a gente, falando de carreira, de mercado, falando dos desafios, né, dos percalços que o investidor pessoa física ele acaba enfrentando ao longo da uma descoberta, né? O mercado financeiro acaba sendo uma jornada de descoberta, né? Todo Sim. mundo que chega entra com uma concepção É. e no meio da trajetória já está com outra concepção, provavelmente os anos vão Exatamente. passando, isso daqui vai mudando. Como foi, Márcio? Fala um pouco para a gente hoje, como foi a tua entrada no mercado financeiro, como foi essa tua fase de descoberta? Bom, inicialmente queria agradecer ao convite, né, por estar aqui. É uma honra aqui para mim, fazer parte aqui da Nova. E assim, o mercado financeiro para mim surgiu quando eu estava ainda na época da faculdade, depois de especialização, né, minha área é ortopedia. E, e foi uma coisa que aos poucos foi tomando corpo, né, no meu dia a dia, assim, né, da minha atuação, né, também profissional. E eu fui querendo, assim, saber mais, assim, do mercado, né, à medida que ia Em que ano foi isso, Márcio? investindo. 2005, né, 5. que eu Tempo, né? Já comecei, vai faz fazer o tempinho quê? já, Quase 2 19, décadas, né? quase já, É, bastante. A gente pega assim, a gente é. passa tão rápido, né, e a gente está hoje aqui, quanta coisa a gente já viveu, né, Passou no tudo isso, subprime, viu subprime, aquela queda abrupta, isso, pegou ali depois ficou o Lula 1, né? isso, Aquela fase daquele boom das commodities. sim, e depois subprime, depois eu estava até vendo o gráfico do Ibovespa esses dias, né, relembrando, assim, aquelas fases, né, depois de 2009 até 2015, que ficou aquela queda contínua, né, que foi caindo, Espremendo, né? caindo, caindo. Até o Depois impeachment. 2016 até 19, depois Covid, né. Então, assim, foi uma coisa que eu sempre tive interesse, assim, em aprender mais, né, sobre o mercado e fui, fazendo investimentos e me aprimorando, né. Comprava livros e ia, eh, E nessa época o conteúdo era muito escasso, né? muito pouco. Eu estava pensando esse dia, antigamente a gente, investia pela corretora do Banco do Brasil e Nossa. Bradesco. Era uma coisa meio analógica até, assim, perto do que é Telinha, hoje, nossa, conexão de internet, né, assim, era ruim. discada, né? É. Então é uma coisa, assim, é meio desafiador, né. É. Então você tinha que ter um interesse em saber, assim, por que que ocorria por que que o mercado acontecia tal coisa ou não, enfim. E e estudando né, e tentando. Você lembra o que que te motivou à época, assim, a conhecer um pouco sobre investimentos, sobre bolsa de valores? Eu acho que foi um contato, assim, que eu tive com alguns colegas que na época estavam investindo já, né, e eu comecei a estudar também sobre o assunto e me aprimorar, e fui gostando do assunto e cada vez mais, estudando, comprando livros, fazendo cursos, né. E aí, isso foi me despertando, assim, realmente o interesse nesse assunto. Eu sempre tive interesse, assim, nessa área, de finanças, matemática, assim, né, você fala assim: "Pô, médico que gosta de, né, números, né". Daí eu fui pensando também na época do vestibular também, a matemática me ajudou muito no vestibular e depois, eu fiz também um MBA, né, em gestão. Então essa área de finanças, de coisas foi, negociação, é uma área que, Já eu estava na gosto. veia, né? Já fazia parte, assim, um pouco É, da tua skill, né? sim. E então isso, somando tudo isso, e então foi fortalecendo cada vez mais essa questão do mercado financeiro. E é uma coisa que tô até É. hoje, né. Agora você falou um ponto importante, né, sobre essa questão da informação.
E eu defendo muito isso, Sim, que hoje nós vivemos uma época, além das questões tecnológicas que impactaram o mercado, né, hoje quase 80% das negociações são realizadas por robô de alta frequência, né? sim, Então isso aumentou significativamente com o avanço da tecnologia. Mas, dentro desse contexto, a gente tem a questão da informação, sim, né? Hoje a precificação dos ativos, elas ocorrem de uma maneira muito mais rápida do que anteriormente, sim. né? A gente vê, por exemplo, o Barsi, né? Uhum. Que foi um cara que quase que desbravou É, a bolsa brasileira. A trajetória dele se iniciou numa época em que essa precificação ela era mais demorada. com Os certeza. caminhos para você precificar um ativo Sim. eram mais, digamos que, mais morosos, né? Uhum. Hoje a informação ela circula muito rápido É, e rapidamente a pessoa forma uma opinião, um juízo de valor para tomar aquela decisão de comprar ou vender. sim. Ao longo dessa tua trajetória, de 2005 até aqui, Uhum. eh, você consegue notar essa dinâmica, ela você consegue perceber ela Sim. no que diz respeito à velocidade da precificação? Como é que essas informações que hoje circulam rápido via rede social, né, hoje inteligência artificial, É. enfim, como é que você enxerga isso? Eu vejo que realmente teve uma mudança, assim, significativa, né, desde essa época. Com certeza, assim, antes desse período também, vamos dizer, em 1990, naquela década de 90 também, com certeza era outra, né, a questão dessa precificação dos ativos era outra, depois teve essa época da internet, Né? quando surgiu, e agora é outro enfoque. Então acho que é uma coisa que vai evoluindo no decorrer do tempo. E mas eu acho que a grande questão que eu vejo, assim, pegando todo esse período, né, é que a informação, assim, o fato, né, que o fato é um, Sim. aconteceu tal coisa. Como que aquela informação chega ao, né, ao investidor, No né, onde que ele está lendo, onde que ele pegou essa informação, é uma informação que é verídica ou é parcialmente, né, foi assim, colocado de um formato, né, que a quem ela induziu ele, interessa, né? isso, então ele está induzindo ele a fazer alguma coisa ou não, né? E isso nos meios de comunicação também em Sim, geral, né, Paulo? sim. A gente vê isso hoje que é uma É. coisa E é um ponto que a difícil, gente aborda bastante na Nova, né? né? Porque as pessoas elas entram na bolsa de valores e elas começam a visitar esses portais de notícias Sim, e elas acreditam que ali é, é o timing para elas reagirem àquela circunstância do mercado. Um sim, exemplo, saiu o CEO da Petrobras, sim, né? Isso todo mundo sabe. sim, Saiu no Infomoney, saiu isso, ali tá no portal de notícia, eu sei, você sabe, o gestor sabe. sim, Qual é a vantagem competitiva que é se isso, tem em saber o que todo mundo sabe? Precificar o que todo mundo, o que já está na tela, né? O é, que está na tela está precificado, exato. diz assim. Mas ao longo, eu queria entender um pouco mais, Márcio, qual seria a tua percepção eh, da velocidade em que os ativos ele tende a entrar, por exemplo, numa tendência de alta, tendência de baixa. Você acha que mudou ao longo desses últimos anos, essa, digamos, frequência dos ciclos? Você que entende, já tem uma compreensão dos ciclos, que a gente aborda muito na Nova, né, que é o Sim. ciclo de acumulação e o ciclo da distribuição. Você notou alguma diferença, assim? No movimento dos ativos, a volatilidade, por exemplo, da época quando você começou para cá? Olha, eu acho que a volatilidade e outras coisas, elas ocorriam também nessa época, né? E agora eu acho que tem um aumento devido à questão da informação como um todo, né? Porque se você for ver também, houve aumento a quantidade de investidores, né? Que acho que multiplicou por 10, acho que eram uns 500 mil, lá Sim, pelo depois ano veio aquela época dos 2000, influencers, né? é. É, E agora eu não sei quanto tá, mas acredito que tenha tido uma multiplicação bem grande pelo que eu me lembro. Então, tem muito mais gente operando, né? Então, assim, tem mais dinheiro circulando, assim, dos pequenos olha, investidores, né? Então, isso acaba tendo,
mais movimentação e os grandes players, né, acabam respondendo aquele estímulo, né? É um Sim, estímulo que gera uma reação, né? sim, Então, sim, eu acredito que teve um aumento assim disso. E, mas a essência da questão permanece a mesma, né? Eh, Ciclo de acumulação e distribuição. Como que aquela movimentação do dia a dia, né, é diferente do que era antigamente, mas o movimento em si vai ser parecido com o que, sim. né? Então, aquelas questões estruturais, assim, de movimento, né, que a gente segue aqui na Nova, né, as teorias, né, elas vão se adaptando de acordo com o mercado, né? Você tocou num ponto Sim, importante, né? Porque à medida que vai entrando mais pessoas na bolsa de valores, são mais pessoas que são impactadas pelos seus próprios vieses, sim, pelas notícias, sim, né? E no final das contas, e a Thaís defende muito isso, né? A sim, Thaís, nossa a especialista em economia comportamental, aborda bastante esse conteúdo lá na Nova e ela defende que cada vez mais o mercado ele vai explorar os aspectos sim, psicológicos do investidor, sim, né? Essas ineficiências que existiam antigamente, né? O pessoal fazia muita arbitragem, né? sim, Hoje essas ineficiências elas estão ficando escassas, porque vem a tecnologia, é, rapidamente os algoritmos vão encontrando essas ineficiências, vão explorando. isso, aham, E qual é a maior ineficiência do mercado hoje, se a gente for parar para pensar, é de aspecto psicológico, aquela que vai fazer o investidor ter medo e vender os seus ativos. Então, se ele vende, alguém está comprando, sim, né? Para cada R$ 1 que sai na compra, entra outro na. Para cada R$ 1 que sai na venda, entra outro na compra. sim, Tem muita gente eufórica querendo comprar, quem é é, que está vendendo, né? exato, é, Então, e falando assim dessas questões de sentimentos, é, linkando isso, Márcio, com as notícias assim de mercado, você notou de certa forma, uma mudança de como a mídia dita especializada im impacta na jornada do investidor, pessoa física, de quando você começou até hoje? Olha, é que hoje eu tenho outra visão também, né, de como é isso. Quando você começa a ter contato, né, você tem uma visão que o que está sendo apresentado ali realmente é o que interessa e a partir daquele momento você toma uma atitude, né? Então apareceu troca do presidente da Petrobras, por exemplo, ou não houve corte da taxa de juros, manteve naquele patamar, né? Então, a partir daquilo que você vai tomar uma atitude, né? Ou você já devia estar se preparando para né? Alguma coisa naquele sentido. Então, acredito que o enfoque em si, igual a própria entrada de novos investidores, acho que isso sim teve hoje impacta mais, assim, eu acho que as notícias, né, nesse sentido da movimentação dos pequenos investidores, né? Mas aquilo que a gente já falou, o que a gente tem que focar é no fato, né, que é realmente está por trás daquela notícia. Sim. Tentar decifrar ou tentar outras fontes, né, de informação que possa te trazer mais clareza, né, para Hum. você tomar as suas decisões. Então, acho que essa é a grande questão. Aí você falou o negócio ah, questão psicológica, né, do Sim. investidor. E lá já falavam, né, há muito tempo que o investimento vamos dizer assim, 70% é a parte psicológica e 30% é a parte, mais ou Operacional, menos isso, assim, né, 75, técnica, né? 25. Aí você fala, não é possível. Pô, eu faço só um curso de análise técnica que não, eu vou seguir as médias móveis, eu vou seguir ah, se tem um pullback ou não, se, sabe, assim, os candles, enfim. Só que se a parte psicológica é 75%, então aquilo só contribui por 25%, né? Então, E acaba impactando, né, muito. não tem jeito. E você tocou num ponto aí, ao longo dessa minha trajetória na bolsa, eu tive contato com muitos profissionais, tenho contato com muitos profissionais, né, o cara que é engenheiro, médico, advogado,
e pessoas muito bem-sucedidas na sua profissão, né, digo, principal, na sua atividade principal, que nem você. E, e é quase que um consenso que as pessoas bem-sucedidas em outras áreas, quando elas chegam no mercado, justamente para elas serem bem-sucedidas, terem enfrentado muitos desafios, ter superado esses desafios. Eu Uhum. imagino que a tua trajetória na Sim. medicina não foi fácil, né? Não. E elas chegam no mercado muitas vezes, começam a enfrentar esses desafios do mercado financeiro, ah, é um desafio assim um pouco diferente, né? Bastante diferente, né? É. Até por conta do dinamismo É. das negociações. E é um consenso, eu vejo que é um consenso assim, tipo, pô, eu começo a tomar umas decisões aqui, começo a errar e isso me causa uma certa revolta que eu não tô conseguindo encaixar, pô, sou um cara tão Uhum. inteligente, eu Isso. fiz isso, fiz aquilo, tenho um monte de diploma e, porra, eu tô aqui, tô batendo cabeça, tô Apanhando. perdendo. Como é essa dinâmica? Como é que tu enxerga, essa dinâmica, Márcio, assim, do mercado financeiro, a complexidade do mercado financeiro, né, comparado a uma profissão complexa que é a Sim. medicina, principalmente levando para o lado você é cirurgião, né? Sim. Então, imagina a complexidade que É. se lida. Como é que você linka uma coisa com a outra? São coisas que são muito diferentes, mas assim, vamos dizer assim, na avaliação final, assim, você pegar as duas coisas, elas são bem parecidas no final. Porque o que acontece é que na medicina também, você não é uma ciência exata, né? Então quando você se forma, tal, você pega ou fazer uma cirurgia e você espera aquele resultado. Só que nem sempre o que está no livro é o que acontece, né? Então quando você vai tendo mais experiência, você vai fazendo mais procedimentos, você vai vendo que uma coisa é a teoria, a outra é a prática, né? Então tem muitos cirurgiões que a gente conhece que eles são ótimos da parte acadêmica, mas os resultados na prática são ruins. E outros que a parte acadêmica é, assim, fraca, né? São pessoas que não têm mestrado, doutorado, pós-graduação, mas que o resultado dele cirúrgico é excelente, Hum. né? Isso, então essa é uma coisa importante assim que a gente nota, né? E no mercado financeiro o que acontece? É, você tem gestores renomados que, né, a gente já tem algum tempo, já Hum. aplicou em N fundos, né, que tem no mercado e aquele resultado não ocorre, Você olha a né? equipe de gestão, né? Tem Você formação em tudo quanto é lugar. todos são equipes altamente preparadas, né, do mercado, mas aí você olha o resultado, né, não é aquele que você estava esperando, né? Então, por Hum. que não está tendo um resultado com essa equipe que é tão preparada? E isso também ocorre você investindo como pessoa física. Você vai comprar uma ação que você estudou, que você acha que vai ter aquele desempenho, porque você viu todos os parâmetros da análise técnica, fundamentalista, está tudo alinhado. E você compra e você acaba perdendo dinheiro, Cara, né? divulgou bons Então, resultados, vou comprar essa ação, é. e a ação não para de Então, cair. isso foi também uma coisa que mexe muito Ah, mexe muito com o investidor. Então, isso foi outra coisa também que assim, você fica meio indignado. sim. É uma indignação. Porque não é Porra, tá possível aqui, que eu estudei. estudei isso aqui e não está tendo um resultado. Então, né, e isso também é que isso é uma coisa pessoal. Talvez muitas pessoas que acontece isso, ele pensa assim: eu não estou sabendo olhar isso aqui, eu vou delegar para uma outra pessoa, para um fundo, para um gestor, enfim. Mas mas isso é uma coisa pessoal minha, que eu sempre tentei ver, assim, estudar, ir mais a fundo para saber o porquê que isso ocorre, né. Sim, Então a isso acontece causa, até né? hoje, né. E, a gente sabe que então, a gente tem que, decifrar toda essa Tem algo a mais, né? é, Que não tá nas entrelinhas do isso, livro, né? Da apostila, é. da... Mas isso mexe muito com você fala: "Pô, eu sei agora",
Eu faço cirurgia, eu sei fazer. Então, assim, eu estudei isso aqui, né? Uma coisa que você parece que você está sabendo ali o que você está fazendo, mas você vai e toma um resultado ao contrário do que você estava esperando. Então, isso desperta uma certa questão que você fala, pô, tem mais coisas aqui que não está sendo contada, né? Sim, tem mais coisa. É, Não é? e te falo, o mercado financeiro, ele é um dos ambientes mais competitivos que existe no mundo. Não tem para onde fugir, né? É, Você olha grandes instituições como uma JP, um Credi, uma Goldman, por exemplo, os caras contratam sim, físicos quânticos, os maiores matemáticos da atualidade hoje, eles estão no mercado financeiro, sim, né, desenvolvendo algoritmos. O prêmio é muito grande, né? De certa forma, são decisões, são fórmulas que impactam a economia mundial, é, de parar para pensar, né? sim, Então, é muito competitivo o mercado, não tem para onde fugir. E esse gap entre a teoria e a prática, é, ele de fato ele é muito grande. E se tocou num ponto aí interessante, que é, cara, as pessoas chegam, todo investidor ele tem que ir por um caminho, né? Ou ele começa vendo um pouco de notícia, ou ele começa estudando assim análise técnica, o fluxo, né? livros de educação financeira, E livros de educação financeira, e que de certa forma todos convergem ali para um determinado contexto, que é a precificação, você tentar precificar aquilo que todo mundo vê, né? sim, Pô, tá aqui o candle, beleza, né? Se esse candle aqui é maior do que esse, é hora de comprar, todo mundo acha que é isso daqui, né? uhum, Se a JBS, por exemplo, você pega a JBS divulgou um péssimo resultado ano passado. E marcou fundo, mas como assim? A empresa está divulgando péssimo resultado, né? Marcou fundo e está aí há, sei lá, 6, 7 meses subindo, eu né? olhei, subiu 100%, né? 100% do Subiu fundo, 100% né? e eu olhei o gráfico ontem de Caiu, JBS, caiu 40, né? sim, Lá em cima estava divulgando bons resultados, né? Em 2021, 2022, aí não parou de cair. sim, Aí passou a divulgar péssimos resultados e começou a subir. Isso dá um nó na cabeça, dá, né, das pessoas. E a gente fala muito sobre isso aqui, né? Porque o grupo, principalmente o grupo de maior poderio financeiro, ele precifica o futuro, né? sim, Aquilo que os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, né? isso, Então, acho que a grande missão é essa, como pegar essa informação, é, juntar tudo isso aqui e dizer, pô, qual é o cenário de maior probabilidade para o futuro, sim, não agora, sim. né? Porque se eu sei, você sabe, se o gestor sabe, então, beleza. Mas É, o que está me apontando para amanhã? é. E eu lembrei você falando disso também que pessoas, né, que estão aí nas plataformas, né, de redes sociais, e eu tava vendo que tem muitos que falam assim, sai um resultado, você pega aquele resultado, você inverte e você entra ao contrário do que estão falando. É, Então, fa- é fazer, impressionante. fazer um fundo inverso É, do resultado, né? é, Cara, chega nesse ponto, né? Então, Márcio, uma, e aqui a gente aborda muito isso, né? Que é o jogo da liquidez que existe, né? é, E as pessoas, elas, é, quem não conhece, acaba levando um pouco assim para a teoria da conspiração, né? sim, Acha, como assim, grandes plays, né? Porque no fundo, cassino, é, é, e no fundo, não é uma questão de, tem uns grandes players malvadão que quer o dinheiro do investidor pessoa física. Acaba que o investidor pessoa física, ele é um efeito colateral, né? é, Mas existe um jogo da liquidez, sim, existe uma pirâmide no mercado, uhum, um grupo ali que é menos numeroso, mas tem um capital, o grosso do capital está ali concentrado neles. Tem ali a base da pirâmide, que é uma quantidade de participantes sim, numerosos, né? É diferente do topo, que são poucos players, com muito capital. Aqui no meio já é uma quantidade média de participantes com com um capital razoável concentrado na mão, que são os fundos locais, né, sim, principalmente os fundos locais, investidores mais qualificados, e a gente tem aqui a base da pirâmide, que é muito numerosa, sim, né? Esse capital ele é muito diluído, né? São pequenos fundos,
muitos investidores, um com R$ 10.000, 15, 20, o cara que está começando. Sim, Então, é um dinheiro mais volátil aqui, sim. né? Aham. Então, se o grupo aqui do topo, ele precisa comprar, ele está precificando um cenário de maior probabilidade para o futuro, como é que ele vai fazer isso se o que está abaixo dele não estiver sendo incentivado para vender? Porque para ele, para o topo comprar, Alguém tem que vender. alguém tem que vender. Quem que vai vender para ele? Tá? Alguém que tem uma tecnologia tão avançada como ele tem, que tem um nível de informação tão avançado como ele tem. Por exemplo, você pega uma JP, um Credi, pô, Sim, são dois players ali, é, ambos têm boas capacidade, uma grande capacidade de processamento via sim, tecnologia, equipes quants. Então, não é um que vai fornecer liquidez ali para o outro. Onde é que eles vão buscar essa liquidez para comprar, para acumular, para vender? sim, Né? Então, acho que esse raciocínio é, ele é simplista, mas ele é a porta para essa, digamos que essa descoberta mais avançada, né? é, Aquela pulga atrás da orelha. é, E eu queria te perguntar, Márcio, assim, você já acompanha o trabalho da Nova desde o início, né? sim, Desde quando tudo era mato, né? é, Vindo da época lá do TC, que a gente isso. publicava conteúdo lá. Como que essa descoberta, assim, do ciclo de acumulação, distribuição, a abordagem que a Nova tem na gestão de carteiras, no modelo de wealth, que agora a gente integra a inteligência de alocação diretamente na conta dos nossos clientes através do BTG, da XP, Sim. né? Como é que essa dinâmica ela impactou a tua jornada como investidor pessoa física da Bolsa? Conta um pouco para mim a tua experiência. Olha, foi assim, um enfoque, assim, que teve uma visão, assim, diferente, né, realmente do que a gente vinha seguindo anteriormente, né. E a partir daí eu acabei tendo uma mudança, assim, nas minhas carteiras, tal, e é o que eu sigo até hoje. Então, foi uma mudança bem significativa e, como sempre, eu fui buscar, né, assim, eh, livros e outras fontes, né, para ver de onde vinha, né, essa questão. E isso aí é o que eu Começou a ler a Wyckoff, ler, né? o Arco, assim, e ver que realmente isso aí faz todo sentido, né? E pelo que a gente observa hoje, no mercado, e acredito que também por muito tempo ainda isso aí vai ser. ah, Lógico que o mercado é dinâmico, né? Sim, Muda toda hora. Mas a gente tem que ir se adaptando sim. às circunstâncias, né, que estão acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta, sim, foi uma mudança assim grande do que Você já eu já acompanhava. acompanhava, mas foi assim, mudança para muito melhor. Como é que você se Foi, sente hoje reagindo? E você é um investidor ativo, né? sim, Você gosta de tomar algumas decisões, você cuida, sim, né, de parte da gestão da tua carteira. O quanto que você ter essa visão, e nem entrando em aspectos assim técnicos, só o fato de você hoje estar mais consciente acerca desse ciclo de sim. acumulação e distribuição. Quanto que isso impacta a tua segurança na hora de tomar a decisão, a enfrentar a volatilidade no mercado? Muito melhor. Muito melhor porque você sabe que, não querendo ser o dono da verdade, ninguém é o dono da verdade, né, ninguém sabe tudo, né. Se a gente soubesse, a gente, né, fazia parte de um JP e tal, mas enfim, a gente tem que seguir onde está, né, pra onde vai, né, pra onde o dinheiro está indo, né. Então, isso assim eu vejo também, porque, às vezes algumas pessoas vêm me perguntar. Por exemplo, me perguntar esses dias: "Ah, agora é a hora de comprar dólar ou não?", né, 5,50, 5,50. 5,50, aquele valor, fatídico, né. Então, assim, então a gente vê que realmente os portais de notícias, né, eles vão, né, vai, não que eles falam assim: "Pô, compre dólar", mas como é colocado aquela notícia, faz com que o investidor seja induzido, né, Sim. a tomar aquela aquele caminho, Se tem né. muita gente comprando, quem é que está vendendo, né? Daí que eu perguntei a mesma coisa, eu falei: "Se você está comprando, alguém vai tá vendendo para você", né. Então essa questão, torna, assim, as coisas muito mais, fáceis, assim, para você
tomar as decisões hoje e não ser impactado tanto pelas notícias, né? Seja mais pragmático, né? Com certeza, hoje eu vejo a questão das notícias de uma forma diferente, e isso impacta também diferentemente nas minhas atitudes, né, em relação aos investimentos. Mas é assim, então, hoje em dia tem uma tranquilidade bem maior em relação a isso. E esses dias a gente conversa bastante, né? Você fala sobre onde você tem explorado assim o mercado. Às vezes você está olhando um pouco para fora, né? Você gosta de fazer essas pesquisas, né? Já desse nós estávamos falando de cannabis, né? Que Sim, as empresas ligadas a esse setor, né? Que é, está sendo explorado de certa forma, ainda é muito novo, né? é, Os desdobramentos disso daqui, eu acho que ainda tem muito chão, né? tem. Até do ponto de vista regulatório também, né? E eu queria te ouvir aqui um pouco sobre onde você tem concentrado as suas pesquisas hoje. O que você tem notado hoje no mercado durante essa tua exploração assim de ciclos, de oportunidades? O que você teria para compartilhar com a gente sobre isso? O cannabis a gente já vem falando há um tempo, né? E surgiu isso aí na época que, eu acho que foi em 2020, não lembro agora o ano preciso, mas quando depois eu fui pesquisar, né, questão da cannabis, quando surgiu mesmo essa questão foi, tava no ápice, né, e todo mundo falando para comprar, né, porque cannabis era o momento, o time e tal, e caiu 90% ou 95%, né. Então agora ela, os gráficos aí, os ciclos de acumulação e distribuição, parece que está havendo uma acumulação aí nesse fundo, né? E algumas oportunidades já vêm aparecendo, né? Em Muita gente pessimista, alguns. né? Aquele otimismo foi embora, né? Sim, sim. E aí, mas não é pouco falado, né? Sim. Então teve a questão regulatória no Canadá, agora Estados Unidos, alguns estados já vêm, né, liberando para uso recreacional, né, o cannabis. Não vou entrar assim na parte técnica, né, ou da questão médica, né, do uso do cannabis. Acho que não é aqui o enfoque, mas o fato é que está tendo uma movimentação, né, nesse sentido. Só que ainda está muito pouco, né, explorado. Você não vê quase nada em relação a isso. E pelo que eu noto, está havendo um posicionamento, né, dos grandes players aí nesse fundo, e eu acredito que deve dar deve dar bons resultados aí mais para frente, Para né? frente, As né? Tá empresas, né? amadurecendo, né, o É, ciclo. as empresas que são mais relevantes no mercado norte-americano, norte-americano e canadense, né, praticamente, que dominam mais a questão da cannabis, estão tendo aí uma acumulação aí de grandes players, né? E lá fora tem Essa- até ETFs, né, Tem, que já replicam o sim, desempenho médio de empresas ligadas ao setor, né? tem. E é interessante esse ponto, porque nesse momento de acumulação, a mídia não vai estar falando e não é para estar falando, Sim. né? Porque quem quer Quem que eles. comprar, quem Exato. está acumulando ativos, eu gosto de usar a seguinte analogia. Você imagina que você tem um número grande de capital na mão, te deram uma missão. A missão é encontrar ah, terras com muita desvalorização, Sim. terra que ninguém quer. Você vai encontrar ali uma oportunidade de construir loteamentos, um exemplo, né? E a tua missão é fechar parceria, Sim. né, com os prefeitos, né, para levar desenvolvimento para essas cidades, tá? Aí você pega aquela quantidade de capital na mão, você vai chegar naquela terra, explorar o que tem de oportunidade aqui, começar a comprar Sim. um lote. Se você começar a gritar os quatro cantos da cidade que você quer comprar muitos lotes para fazer um loteamento, os donos dessas terras, eles vão aumentar Sim. o preço, a lei da oferta e da demanda, Com certeza. né? Não tem para onde fugir. Então, como é que você vai comprar? Pô, você chega, conversa com um aqui caladinho, pô, você quer me vender? Às vezes você nem fala qual é a sua Sim. intenção. Você já está projetando algo maior para o futuro. Você quer colocar ali um loteamento, um bairro planejado, né? É. Mas você não vai sair. Vai chegar a hora que você sair gritando Sim. os quatro cantos quando você quiser vender as unidades do teu loteamento.
não é verdade? Sim, Então, no mercado não é é a mesma diferente, coisa. é a mesma coisa, né? É, Quem tem muito para comprar, para acumular, vislumbrando um cenário não concebido pelo grande público, não vai sair gritando pelos quatro cantos, né? sim, É onde a maioria dos investidores perde a paciência, né? é, Às vezes até encontra uma boa é. oportunidade, compra, não vê subir logo, né? Demora. Demora. Aí ele acaba pegando na hora que o dono do loteamento está gritando para os quatro cantos do mundo e os vendedores do loteamento estão fazendo as promoções, né? É, Que é a oportunidade. é, E o último que chega, é, apaga a luz. é. Né? Isso é interessante, porque isso é uma visão também que não é explorada, né? Assim, não é explorada, não é divulgada, vamos dizer. Porque para o investidor não é explicado que a cada real que entra na bolsa, o outro sai. Ninguém fala isso. Ele acha que ele compra a ação e o dinheiro vai para o caixa da Vai para empresa, uma né? bolsa, vai para uma pra B3, né? Vai Isso. para ficar lá É. num estoque. Como é que é isso? Ele acha que Tipo, estou investindo em boas empresas, né? eu vendo uma Petrobras, por exemplo. Esse dinheiro vai para quem? Aqui. Para É, Petrobras? Ou vai é, para uma bolsa ali, fica ali num estoque, depois você vai recomprando? Né? Então, essa questão, né, assim, é, é o mercado, né, da oferta e da demanda. é. Né? O mercado Basicamente é isso. secundário, né? Que É, popularmente nós conhecemos como bolsa de valores, é. né? Mas isso daqui, se parar para pensar, é de interesse de certa forma, da indústria, né? Ah, sim. Porque o que é mais fácil? Como é mais fácil vender planos de assinatura? Né? Eu dizer, contar todas essas complexidades do mercado, ou eu dizer para você, Márcio, invista em ações de boas empresas, É, né? A Vale está reportando bons resultados. Olha aqui, eu tenho um relatório das 10 melhores ações do momento, sim. né? Invista, aí você fala, pô, invista na Petrobras, Vale. O que o cara pensa? Pô, eu estou investindo em empresas sólidas, Sólidas. né? Ele acha que ele está tirando o dinheiro dele do bolso e está financiando Sim. uma ação, uma nova construção, É, o plano de expansão, sendo que, na verdade, isso só ocorreu quando a empresa abriu capital, né? Quem colocou dinheiro ali antes desses títulos passarem a serem negociados no mercado secundário. sim. Passou disso daqui, ou salvo a emissão de novos títulos, só a troca entre tomadores de risco. Sim. Né? R$ 1 para lá, R$ 1 para cá, sempre, É, em qualquer negociação, né? sim. E as pessoas, de fato, não é que elas ignoram, né? Eu acho que falta um pouco de consciência, né? Sim. E você que tem contato assim com outros profissionais médicos, você nota que até no meio de pessoas mais instruídas, esse entendimento mais profundo ele é escasso sobre o Escasso. mercado, É escasso. né? Eu noto que é escasso. Né? Assim, não tenho. A maioria das pessoas segue os portais, né, de notícias, segue o que é falado pelo gestor gestor bancário, ou seu assessor, né? E a gente sabe que tem os. Lógico que isso tá hoje em dia está um pouco mais divulgado, né? A questão dos rebates financeiros, né? Sim. Dos assessores e tal. Então isso aí já está tendo uma certa movimentação nesse sentido, né? Provavelmente vai ter uma outra, assim, acho que em breve a gente vai Hum, ter um outro enfoque, né, em relação a isso, em termos de como que é essa relação, né, dos assessores com as pessoas físicas ali que fazem investimento. Então essa é uma questão. Mas eu vejo que, assim, realmente não, a maioria das pessoas, os profissionais, não tem conhecimento, né, de como que o mercado funciona em si, né? Porque não é, é divulgado, né? Então, sim. assim, a pessoa. É, E isso eu vejo também que tem muitas pessoas que não têm interesse em saber o porquê. Ele vai seguir o que o gestor dele fala, apontou. né? Isso é uma questão que eu vejo também que é um pouco minha, assim, de eu Sim, querer ir um pouco mais a fundo. sim. Mas não, eu não critico quem também, lógico, isso aí é uma questão individual. Assim como você gosta de manga, eu gosto de banana, sabe? Então, cada um tem É, o seu escolha. Mas o que a gente precisa ver é onde que você está, sim, pelo para menos quem, conhecer, né? em quem você está confiando, né? Sim. O seu trabalho, o seu suor, o que você produziu, né? Acho que isso é uma coisa muito relevante, né? Para a gente deixar que fique né, na gestão do seu patrimônio com né, uma pessoa que você não vê que não tem assim ou que não está entregando um resultado, ou que também são
divulga muitas informações e no final não se concretiza, Não se né? concretiza. Acho que é nesse É, sentido aí. e o mercado está evoluindo, né? Eu acho que É, isso daqui faz parte também da evolução de todo segmento, né? é, Essa parte da consciência, né? é. Eu acho que tudo que é novo tende a passar por esse ciclo, né? Da Tem. descoberta, né? Do aumento da consciência. Ah, tá, isso aqui é o mercado. É, Que eu costumo dizer que não é que o profissional, quem de fato está na bolsa de valores, tem uma profissão, tem uma atividade principal que não é a bolsa, o foco tem que ser o trabalho, né? Porque o sim, que enriquece? É o exatamente. trabalho. É, No final das contas, o que enriquece é o trabalho. E o mercado financeiro, toda essa consciência, ele tem um potencial de ser um acelerador, isso. né? Um garantidor do patrimônio, à medida que você entende que, principalmente no Brasil, nós temos uma moeda inflacionária, tão Sim, inflacionária como a nossa, né? Eu preciso eh, alocar bem, é, né? Para ganhar da inflação, manter o meu poder de compra ao longo do tempo, sim, mas você ter essa consciência, né, do que é o mercado, isso daqui já te permite, não é nem estar acertando, mas você diminuir a sim. quantidade de erros, né? Erros, né? Aonde eu vou Sim, sim, alocar, sim. para quem eu vou entregar É, o meu dinheiro, para que metodologia, porra, se esse cara é muito enviesado, por exemplo, né, um gestor muito enviesado, porra, né, isso aqui é uma casa de análise é, que só fica falando de política, é, política e, né, então acho que essa consciência ela tem o potencial de ser menos danosa para a é, trajetória de qualquer investidor, independente se ele está ou não mais ativo na bolsa, né? sim. E assim, no Brasil, a gente tem eh, há muito tempo, né, assim, convive com inflação alta então os rendimentos das aplicações financeiras em renda fixa, eles sempre deram resultados. Se você for bem conservador, lógico que como dizem, né, muito difícil você bater o CDI, realmente não é fácil, Sim, né? É assim, porque ó, até saíram alguns gestores aí falando esses dias, né, jogando a toalha. Ah, não, IPCA mais 6, melhor não fazer nada. Então, assim, vende tudo e deixa no IPCA mais 6. Então, é, sabe, é uma questão do que o brasileiro já tem aquela exposição há muito tempo, né? É diferente dos mercados internacionais, né? Você sim, não tem essa taxa de juros tão alta, o juros real, né? Uma rentabilidade desse tanto. Então, e isso também impacta quando você tem um investimento na bolsa. Porque a pessoa está acostumada a ter um rendimento positivo, ela olhar todo dia lá sim. e a carteira vai subindo, né? Porque ela está no CDI. E ela compra uma ação e no mês ela compra um X e no mês que vem já está negativo. É o É, desespero, né? Por que isso, né? Então, e daí vende aqui, daí a ação sobe. sobe. Aí ele fala, pô, mas Pô, vendi, agora é a hora de comprar. Aí compra, aí, e, cara, sabe? é, Não é não, fácil. não é fácil, não é fácil a jornada. E se a gente for colocar isso tudo num resumo, né? Para ganhar dinheiro no Brasil, no mercado brasileiro, tem que ser bom. É, Tem que ter uma vantagem competitiva. sim. Se fizer o que todo mundo faz, que lá fora, né? Pô, muita gente investe para longo prazo. Você compra, né? Sim, O mercado mais estável, taxa de né? Você tende a juros. ganhar Agora no longo subiu a prazo, taxa né? de juros, mas foi uma coisa por causa da questão do Covid e tal, né? Que deu essa questão. Mas antigamente, se você Mas pegar a taxa retorna de para a juros, média, né? retorna para a Sempre. média, né? Aqui a gente tem toda essa gangorra É, e é onde eu vejo muita gente se perder. Até a galera de longo prazo, né? Ah, compra. O nosso mercado é muito cíclico. é, Não tem. Se você for aplicar aí a inflação, se você começasse a comprar a bolsa de valores lá no ano 2000, por exemplo, e tivesse fazendo a estratégia do buy hold, comprando sim. as ações, seria melhor você deixar no CDI. CDI, sim. A nossa bolsa é muito cíclica, É. então tem que ser bom, tem que saber entrar num bom E saber ciclo, tem que sair. saber sair É, também, né? sim. Que é o que a gente busca fazer É. por aqui. Acho que essa é o X da questão, né? Não é só ir comprando e esperando que aquela boa empresa entregue bons resultados. Ela vai ter os altos e baixos naquele meio, né? Sim, Então, qual é a hora de comprar, a hora de sair é muito importante. é Você tem que muito ter a importante. gestão ativa, É. né? E Você isso aqui não vai precisa, estar estampado não vai estar. nos jornais. Márcio, muito obrigado pela tua participação. Para a gente é uma honra ter te recebido aqui, né? Saber que você está acompanhando a Sim, gente desde quando tudo era mato, hoje está aqui nessa jornada mais próximo da Nova. Agradeço a tua participação. eu que Obrigado agradeço. por toda a tua experiência compartilhada aqui.
e espero que a gente possa continuar trilhando aí uma longa jornada juntos na Nova. Se Deus quiser. Eu que Se- agradeço pelo convite e estamos aí para o que precisar. É isso aí.